Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui é expor a Bíblia, a Palavra de Deus, de modo que o ouvinte possa entendê-la o mais claro possível, para assim poder colocar em prática na sua vida. Temos feito aqui um estudo bíblico a respeito dos dons espirituais e hoje queremos falar sobre o dom de evangelista. Antes, porém, de entrarmos no texto e nas explicações, quero te pedir que, se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, deixe o seu joinha lá no canal, no YouTube, que isso é muito importante na divulgação do conteúdo. E isso demonstra a relevância do canal e do conteúdo que está sendo exposto. Então deixe o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais e deixe um comentário. Então vamos lá, dom de evangelista. Antes disso, deixa eu dizer também de que na Bíblia existem várias listas de dons espirituais. Ao todo são mais de 20 dons espirituais. Isso vai totalmente contra o que alguns defendem, de que os 9 dons, que existem somente 9 dons do Espírito Santo. Tem até um livreto publicado há alguns anos atrás, aliás, há vários anos atrás, que falava sobre os 9 dons do Espírito. Não existem somente 9 dons do Espírito. Existe uma lista e, se fizermos a comparação nessas listas, nós vamos encontrar mais de 20 dons espirituais. A primeira lista está em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8. A segunda lista nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. Depois nós temos outra lista ainda em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 28 a 30. Depois nós temos uma quarta lista na Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E nós temos finalmente uma pequena lista em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Esse texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 é muito importante, porque Pedro exorta a igreja a usar os dons espirituais para cuidar uns dos outros, para ministrar na vida uns dos outros, para edificar a vida uns dos outros. Esse é o propósito de todos os dons espirituais na Bíblia, a edificação da igreja. Com exceção do dom de línguas, que nós já falamos aqui no canal. Se você tiver interesse, procure lá nos vários vídeos que você vai encontrar um vídeo só sobre o dom de línguas. Com exceção do dom de línguas, que é para edificação própria, os outros dons são todos para edificação mútua da igreja. O dom de evangelista nós vamos encontrar classificado como sendo um dos dons da proclamação. Os dons da proclamação são os dons de profetas, apóstolos, evangelistas e pastores. Esses são os dons de proclamação. Hoje nós vamos estudar o dom de evangelista. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 21, versículo 8, quando nós encontramos a descrição de Filipe, que diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. Cesareia é conhecida no Novo Testamento, no livro de Atos, principalmente como Cesareia de Filipe, né? E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então nós temos aqui a primeira pessoa no livro de Atos que nós encontramos com o dom de evangelismo, ou de evangelista. Depois nós temos a exortação de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4 e versículo 5, que Paulo vai dizer assim nas suas exortações: mas você, Timóteo, e pode ser você também que está ouvindo, e pode ser eu, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Aqui nós vamos encontrar Timóteo também sendo exortado a fazer o trabalho de um evangelista. Depois nós vamos encontrar também em Efésios capítulo 4, versículo 11, na lista de Paulo aos Efésios sobre os dons espirituais, que ele diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 11:
Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou pastores mestres, que o pastor tem que ser apto para ensinar. Nós então aqui encontramos essas passagens onde nós vamos ver a palavra evangelista, que no Novo Testamento tem o significado de proclamador do Evangelho, ou proclamador de boas novas, para ser mais exato, proclamador de boas novas. O Evangelho é as boas novas, o Evangelho é tido como as boas novas de salvação. Então, o evangelista é aquela pessoa que proclama as boas novas, que proclama o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. W.O. Crane, que escreveu um livro sobre o Espírito Santo na experiência cristã, ele define o evangelista da seguinte forma. Vou ler a definição para que fique bem claro e vocês entendam. Ele diz: podemos definir o evangelista como um crente que é dirigido e equipado pelo Espírito Santo, para se entregar continuamente à proclamação pública e pessoal do Evangelho. Para se entregar continuamente à proclamação pública e pessoal do Evangelho, a fim de que o povo entregue definitivamente suas vidas a Jesus. Esse é o evangelista, aquele que é dirigido, equipado, capacitado pelo Espírito Santo para proclamar as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, a fim de que o povo entregue definitivamente suas vidas a Jesus Cristo. Ou resolva, numa expressão mais comum, resolva andar com Cristo, andar com Deus, se relacionar com Deus. Então esse é o evangelista que anda com Deus e faz o trabalho de proclamação do Evangelho. Então nós encontramos lá no capítulo 8 de Atos, versículos 5 e 12, que Filipe, aquele que eu li da Cesareia, o Filipe anunciava, proclamava Jesus e pregava acerca do reino de Deus. É isso que o evangelista faz. Atos, capítulo 8, versículo 5, onde nós vamos encontrar a primeira referência a Filipe, e que diz que Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali, ou proclamava. Minha tradução tem a palavra anunciava, no grego é proclamação, é anunciação, a mesma ideia. E versículo 12 também do capítulo 8 de Atos vai dizer: quando porém deram crédito a Filipe, ou seja, eles ouviram o que Filipe dizia, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava, dom de evangelista, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Percebe? Então eles os evangelizava. Filipe os evangelizava. Tinha o dom de evangelista. Né? Versículo 5 que eu li aqui: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo. O tempo verbal aqui no grego, que era o imperfeito do indicativo, indica que o seu trabalho era contínuo. Daí a definição do Crane, de que ele diz que o evangelista é um crente que é dirigido e equipado pelo Espírito Santo para se entregar continuamente à proclamação pública e pessoal do Evangelho. Então, Filipe fazia isso de forma contínua, né? Seu trabalho era contínuo e era típico de quem tem o dom de evangelista. Sempre está anunciando a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Deus. Por outro lado, nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, que todos devem evangelizar. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O pregar é anunciar, é proclamar, é evangelizar. Né? A tradução no grego pode ser
dita de outra forma, esse texto de Mateus capítulo 28, no final, versículo 29, salvo engano, que diz: enquanto ides, proclamem o Evangelho, ou pregai o Evangelho. Então não é necessariamente uma pessoa que tem o dom do evangelismo, mas que todo crente tem a necessidade de evangelizar. Então, enquanto você vive, enquanto você anda, enquanto você se relaciona com as pessoas, proclame o Evangelho. Essa é a ideia de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Então, todo crente deve evangelizar, mas alguns têm o dom específico, como Filipe e como Paulo disse que Timóteo tinha, para este fim, para evangelizar, né? Então, capítulo 4, versículo 11, eu já li, de que o evangelista, né, Deus concedeu o dom de evangelista para algumas pessoas, né? Essa é um dos dons espirituais que Deus distribuiu à igreja para a edificação da igreja. E no caso do evangelista, para a edificação numérica da igreja, né? Porque ele vai evangelizando e as pessoas vão se convertendo, como era o caso de Filipe, que na medida que ele ia evangelizando, as pessoas iam se convertendo e iam sendo batizadas, iam crendo e iam sendo batizadas. De modo que alguns têm esse dom especificamente, outros têm outros dons diferentes. Aliás, conforme Efésios capítulo 4, versículo 7, eu entendo que todo crente tem pelo menos um dom espiritual. Outros têm mais do que um dom espiritual, e nós podemos ter vários dons espirituais e usarmos para a edificação da igreja, como já disse, com exceção do dom de línguas, que é para a edificação própria. E, por outro lado, todos devem evangelizar, porque é um mandamento bíblico. Entre os dons de proclamação, ainda está também o dom do pastorado, o dom de pastores. Disse no começo que hoje ia falarmos do dom de evangelista, mas vamos falar já falamos do dom de evangelista e agora vamos falar do dom de pastores. Nós vamos encontrar em Efésios 4:11 também, conforme ele escolheu uns para apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, né? João 10:11 nós vamos encontrar isso também. E em Hebreus, a carta aos Hebreus é muito interessante, capítulo 13, versículo 20, em que, ora, Deus, 13 de Hebreus, versículo 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor de ovelhas, que era Jesus Cristo. E João 10:11, aliás, vai falar isso também, que Jesus era o pastor. O pastor no Novo Testamento é tido como um líder espiritual na igreja. Na igreja, no livro de Atos, nós vamos encontrar isso de uma forma bem expansiva, e nas cartas dos apóstolos também, tanto de Paulo como de Pedro, nós vamos encontrar a ideia do dom de pastorado, o dom de ser pastor. A função do pastor é cuidar do rebanho. Como cuidar? Então, a palavra pastor se refere-se mais ao relacionamento com as ovelhas e ao cuidado que elas são merecedoras. O pastor, então, vai se relacionar com suas ovelhas e vai cuidar delas, vai cuidar das ovelhas, assim como Jesus Cristo descreveu no capítulo 10 do Evangelho de João. É muito interessante que em Atos capítulo 6, versículo 4, vou ler aqui, quando foi instituído os diáconos na igreja, olha só qual ficou sendo a função dos apóstolos na época, que exerciam a função tanto de evangelistas como de pastores e mestres. Versículo 4. Ora, João 6, 4. Eu falei errado, anotei errado, não é João, é Atos. Me desculpem a falha.
Atos capítulo 6, versículo 4. Eu anotei lá João, mas é Atos capítulo 6, versículo 4, quando foi instituído os diáconos na igreja, que diz assim, versículo 13 eu vou ler também para ficar bem claro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que os encarregaremos desse serviço. Qual o serviço? A distribuição dos bens materiais que a igreja daquela época precisava, não é? E houve uma murmuração entre os cristãos que eram descendentes dos hebreus e os cristãos que eram descendentes de gregos, de que uns estavam sendo preteridos em prol de outros. Então os apóstolos se reuniram em oração e decidiram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, que os encarregaremos desse serviço. É a instituição do diaconato aqui. Quanto a nós, qual é a função do pastor? Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A função do pastor, então, é a oração e ministério da palavra. Como é que ele vai cuidar das ovelhas? Orando por elas e ministrando a palavra. Então, o pastor, por isso que em Efésios diz que é pastor mestre. O pastor tem que ser um conhecedor exímio das Escrituras, se possível nos originais, grego, hebraico, aramaico, mas tem que ser um conhecedor exímio das Escrituras, para que possa se dedicar ao ministério da palavra. Então ele vai orar pelas ovelhas e vai ensinar a palavra às ovelhas. Nas qualificações para o pastorado, lá em 1 Timóteo capítulo 3, diz que ele tem que ser apto para ensinar. Para ser apto para ensinar, ele precisa conhecer as Escrituras profundamente, para que possa ensinar profundamente a palavra de Deus. Sinto dizer que muitas vezes nas nossas igrejas nós encontramos sermões extremamente superficiais de pessoas que se dizem pastores, mas que não estudam o texto bíblico e não expõem o que o texto bíblico quer dizer, mas simplesmente incluem a sua ideia naquele texto que ele lê como pretexto e não expõem a palavra de Deus, não expõem o texto bíblico. Isso é lamentável, porque a função do pastor é orar pelo rebanho e ministrar a palavra de Deus, não as suas ideias, a palavra de Deus que tem que ser ministrada. Daí a necessidade de ser um conhecedor profundo da palavra de Deus. Então, na igreja cristã, o pastor desempenha suas funções proclamando a palavra de Deus também. O pastor pode ter vários dons, inclusive o de evangelista, na instrução para o crescimento espiritual e na preservação das ovelhas de desvios doutrinários. Paulo vai deixar isso claro em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Proclamação, instrução, preservação. Esse é o papel do pastor. Orar e ministrar a palavra para quê? Proclamar a palavra, instruir o seu rebanho e preservar o seu rebanho de falsas doutrinas. Outras palavras que são usadas no Novo Testamento para pastor, no grego é episcopos, que é traduzido muitas vezes por bispos e tem a ideia de supervisor, superintendente, o bispo, e destaca a tarefa administrativa do pastor. 1 Timóteo capítulo 3 começa dizendo quem almeja ao episcopado, ao bispado, ao pastorado, é toda a mesma ideia, excelente obra almeja. Outra palavra que é usada também no Novo Testamento para designar os pastores é presbítero, que tem a ver com, muitas vezes é traduzido, não tem a ver, muitas vezes é traduzido por ancião, e destaca a dignidade do pastor. Paulo, quando escreve a Tito, ele menciona isso de uma forma muito interessante. Tito, capítulo 1, versículo 5, olha o que Paulo diz. Foi por essa causa que deixei você em Creta, o Tito, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia a você.
a palavra presbítero aqui na ideia de colocar em ordem as coisas, de administrar, e que destaca a dignidade do pastor. Então esses são os dons, 2 dons de proclamação. Os outros dons de proclamação é o dom de profeta, que já tem um vídeo só sobre isso, e o dom profeta e apóstolos, e agora evangelistas e pastores. Então são esses 4 dons espirituais que são os dons de proclamação, né? O dom de profecia, o dom de evangelização, o dom do apostolado e o dom de pastor. Esses são os dons de proclamação, que enfatizam a ideia de expor a palavra de Deus de alguma forma, conforme já exposto nos vídeos anteriores. Que Deus abençoe você e muito obrigado por me ouvir.